Então, olha só, na última aula, a gente parou aqui nesse exercício 4 aqui, né? Para resolver o middleware array logs ali, né? E aí vamos seguir aqui, então, né, continuar falando aqui dos middlewares, né, avançar mais um pouquinho aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de APIs, talvez ali de banco de dados, né? Vamos ver até onde que a gente vai aqui, né? Então eu já falei assim o que é middleware. Aqui, né, eu vou mostrar um exemplo de middleware, que no caso é o middleware de arquivos estáticos, que a maioria já conhece já, eu falei dele em PWA, né? A ideia básica é você poder servir imagens ali, né, JavaScript para o lado cliente e também servir CSS e por aí vai, né? Eu vou aqui, pessoal, rapidamente aqui, né, deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa aqui pra gente, alguma imagem pra gente colocar aqui, né? Vou botar aqui, por exemplo, criar aqui um mkd public, dentro de public eu vou criar aqui, né, um img, certo? E eu vou servir imagens aqui. Pessoal, olha só, imagem, algumas pessoas elas até servem imagem junto com a API, tá? Assim, não é uma prática tão absurda, né? Você servir assim uma imagem dentro de uma API, certo? O que seria absurdo é você servir CSS JavaScript como a gente fazia lá no PW1, porque de fato assim a API não é para servir conteúdo como JavaScript e CSS, né? Mas você pode ter algumas rotas que retornam imagens, né? Você pode ter isso, tá? Isso não seria, né, um completo absurdo. Algumas pessoas fazem essa prática, outras não gostam de fazer, mas a meu ver é uma coisa perfeitamente válida, tá? Deixa eu lembrar aqui, pessoal, que a gente fez aqui, né? Isso aqui a gente fez na última aula, foi? Não, isso aqui é do Node, né? Deixa eu sair fechando coisa aqui, peraí. É porque na última aula eu trabalhei ali num back-end separado, né? E agora eu acabei de integrar aqui, né? Copiei o que a gente fez na última aula, né? Aqui para o diretório, né, que a gente estava trabalhando antes com o Doc Compose, né? Deixa eu apagar esse arquivo aqui, esse JS, que não sei o que ele está fazendo aqui. Vou apagar ele aqui. Validate, ok. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, pessoal. Acabei de copiar esse diretório aqui. Diretório que a gente fez na última aula, que estava separado do Doc Compose, né? Estava no repositório separado, né? Agora eu copiei para cá, de só ver se está tudo certo aqui, tá? O teste config, deixa eu ver se está conforme a gente deixou na última aula. Cadê ele aqui? Teste config. Beleza, beleza. Beleza, tá, acho que tá tudo certo aqui sim. E aí, por enquanto, nossa aplicação tem só algumas besteirinhas aqui, né? Não tem nada demais. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, né, no nosso código, né? Em relação ao back-end, no caso. Eu criei aqui, então, esse diretório img. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Locate, codebench.png. Vou botar alguma imagem do codebench aqui, tá aqui, ó. Nem sei que imagem é essa, vou botar aqui cp para esse diretório, certo? Então eu copiei, né, a nossa imagem aqui para o diretório public, aliás, botar dentro do diretório img, né? mv codebench para o diretório img, beleza. O nosso sistema já está rodando aqui, deixa eu só pegar ele aqui, ó. Já está rodando aqui, né? Já dei lá o Doc Compose App. Vamos ver se eu consigo acessar ele aqui direitinho. Se não me engano, a porta era localhost. É essa aqui a porta? Deixa eu ver se é essa mesmo. Tá, essa mesmo. Então tá aqui. Isso aqui foi o que a gente fez na última aula. Só vou botar aqui, por exemplo, 2 aqui, ver se tá tudo certo. Salvei aqui. E aí tá aí. Tá certinho nosso no demon, tudo certinho aqui, beleza. Então tá, pessoal, acabei de copiar uma imagem para cá, né? E aí vamos usar esse middleware, né? Só para a gente ter mais um contato com o middleware, a gente já viu isso em PWA, mas é bom a gente reforçar aqui, né? Que o Express ele tem aquele middleware de arquivos estáticos, né? Que é o stact dele. E aqui eu posso fazer isso aqui, olha só. Quando o usuário acessar, né? Né? O PF /img, né, /img, eu vou direcionar o usuário
eu vou redirecionar a aquisição do usuário para um outro diretório no caso, né? O diretório que é o diretório onde estão as imagens, que é esse diretório que a gente acabou de criar aqui, o public MG, né? Então, vou botar aqui, olha, eu vou setar aqui o dirname. Dirname é um atalho aqui, digamos, é uma constante que remete ao diretório atual de onde eu estou executando esse script, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, dirname, né, ele vai se referenciar ao diretório source aqui da minha aplicação, certo? Já que esse cara aqui, index.s, está no diretório source, né? E para eu acessar o diretório public MG, vou fazer isso aqui, olha só, né? Botar 2 pontos, botar aqui public e aqui botar img. E quando a pessoa acessar alguma coisa /img, né, digamos, acessar img /codebench.png, o arquivo codebench.png vai ser buscado dentro desse diretório que a gente está definindo aqui, né? Então, vamos ver se funciona. Vou dar aqui /img, tá aqui, tá aí, ó. Nossa, era essa imagem aí. Codebench.png, certo? Tá, pessoal? Então, só para a gente lembrar desse estático aqui, não tem problema se servir imagens em APIs. Lembrando que a gente vai fazer aqui é bem diferente do que a gente fez em PW1, pessoal, bem diferente, mas imagens ok. Né? Você quer colocar uma imagem lá, por exemplo, de um produto ou mais, imagens lá de usuários, você pode fazer uma aquisição na tua API para pegar a imagem. Porque você não faria sentido você colocar CSS, porque o CSS, o JavaScript rodando lá do cliente, ele vai ser provido pela aplicação React e não aqui pela nossa aplicação back-end, certo? A gente está usando aqui a API para pegar uma imagem, porque digamos que o usuário, ele, por exemplo, vai ter lá um CRUD, por exemplo, de produtos, um CRUD de produtos, né? E assim, dentro desse CRUD, o usuário vai poder formar uma imagem, né? E ele vai poder fazer o upload de uma imagem, certo? Essa imagem não vai ser guardada no front-end, né? Vai ser guardado no lado back ali, né? Não vai ser guardado no servidor do front-end, vai ser guardado no lado back. E por isso você pode colocar uma rota ali para pegar as imagens, não teria, né, maiores problemas com isso, tá? Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver algumas pessoas questionando isso também, tá? Mas, a meu ver, não teria problema. Então tá aqui, né, o estático, né, tá aqui, né, assim, usando, né? Aqui nesse exemplo, né, eu estou colocando CSS JavaScript, mas no nosso caso, usando a API, isso aqui não seria útil, a gente não serviria o JavaScript CSS aqui para o lado do client, certo? Então tá aqui, pessoal. Fora isso, a gente tem vários outros middlewares, assim, né? A gente vai utilizar depois uma espécie de body parser ali para a gente poder ter o body do tipo JSON. Vamos falar isso, imagino, na próxima aula, então vamos guardar isso aqui para depois. Mas assim, você já sabe bem que é o middleware, a gente introduziu isso na última aula. Por exemplo, falando no Morgan ali, né? A gente baixou o Morgan aqui na nossa aplicação e né, usou ele ali. E atualmente, sempre que o usuário acessa a aplicação, né, o Morgan registra isso, né? E vocês até fizeram aqui um exercício para criar um middleware, onde você vai alimentar um arquivo de logs, né? Tá aqui um exercício, né, sobre isso, tá? Então tá, pessoal. Então, sobre o middleware, né, isso aí. Vamos ver aqui o roteamento, passar rapidamente sobre isso aqui, porque a gente já falou sobre isso aqui em PW1, né? O roteamento, todo mundo sabe o que é, a gente está fazendo isso aqui, a gente está usando o roteamento aqui, né? Então aqui eu estou dizendo, quando o usuário acessar o barra da minha aplicação utilizando o método get, eu vou responder, né, com essa mensagem para o usuário aqui. Quando o usuário acessar a barra img com algum outro, por exemplo, algum nome de imagem, eu vou, né, usar esse recurso e por aí vai. Tudo isso aí é uma espécie de roteamento ali, né, para a nossa aplicação, né. Tem uma forma melhor da gente organizar o nosso código que a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha só isso aqui, pessoal. Aqui, olha só, essa página aqui, né, ela tem, nesse sistema aqui tem 2 páginas, tem a página principal, tem a página sobre. E olha só o que eu coloquei aqui de baixo, olha só. Caso assim, a gente passa, né, digamos que assim, o usuário, ele passa por aqui, né, e digamos que o usuário não acessou o barra da aplicação, né, o usuário não fez o acesso ao barra e também não fez o acesso ao sobre, eu vou retornar para ele um soft 404, né, um soft 404 indicando que, assim, para indicar para o usuário que aquele recurso que ele tentou acessar não está na minha página.
Você vê que aqui a gente está explorando essa cadeia de middleware, né? O usuário passa por aqui, não é isso, o usuário passa por aqui, não é isso que ele requisitou, e aí geralmente a gente coloca como última opção na nossa cadeia de middleware uma espécie de retornos de soft 404, né? Soft 404 é quando a tua aplicação não retorna um erro para o usuário, ele retorna de fato uma mensagem. Olha só, eu estou retornando para o usuário aqui, né, um conteúdo ali 404, claro que poderia ter HTML aqui, uma imagem e tudo mais, né, como geralmente tem, né, mas ao invés de retornar um erro para o usuário, estou retornando aqui, eu estou retornando o status 404, que a gente vai ver disso depois, mas estou retornando também um conteúdo para indicar para o usuário que ele tentou acessar um recurso que não existe do meu lado back-end, certo? Beleza? Isso aqui tudo a gente já viu em PW1, pessoal, por isso que eu estou correndo rápido aqui. Né? A gente tem opções de fazer, de usar inspeções regulares, e a gente tem a oportunidade também de usar parâmetros das requisições, que a gente vai usar muito isso aqui, né? Vamos ver esses parâmetros aqui. Então, digamos que o usuário faça isso aqui, né? app.get, digamos que tem essa rota aqui, pessoal, olha só. Eu vou botar exatamente como está no slide lá, um bem-vindo aqui, né? E aqui eu vou adicionar um parâmetro para a minha aquisição, né? Por exemplo, parâmetro nome, né? O parâmetro a gente define com esses dois pontos aqui, né? Quando eu boto dois pontos nome, isso aqui passa a ser um parâmetro da requisição. Você vê que não é um query, né? Não é uma consulta, né? Não é um query que a gente usa com aquela interrogação, né? Com variáveis e tudo mais. Isso aqui é um parâmetro mesmo, tá? Então, para esse caso aqui, eu vou retornar para o usuário, né? O que vai ser retornado aqui por essa função, rec,race. Para acessar esse parâmetro aqui, basta fazer isso aqui, olha só. Const nome é igual a rec.params.nome, tá? Esse ponto nome aqui, ele acessa, né, esse parâmetro aqui dessa URL, certo? E eu posso retornar para o usuário aqui só isso aqui, olha, res.send, bem-vindo a, e aqui, né, o nome, certo? Então, como é que a gente faz para acessar isso aqui pelo browser? Olha só, isso aqui pelo browser. Vou salvar aqui, e agora quando eu colocar aqui, bem-vindo, tá até aqui gravado já, tá aqui, ó. Você vê que assim, o parâmetro, eu botei aqui, bem-vindo /Davi, né? E ele colocou bem-vindo Davi, tá vendo? Então aqui é uma variável, um parâmetro ali da aquisição, e a gente vai utilizar muito disso nas nossas aquisições da API, tá? Por exemplo, na hora de acessar um produto específico, você vai passar o ID do produto na URL, tá? E aí, né, esse ID vai te ajudar a carregar, né, os dados daquele produto específico e mandar para o usuário, certo? Então, esses aí são os parâmetros, bacana. E aí vamos falar rapidamente sobre aqui separado de rotas, e aqui a gente vai começar a reestruturar a nossa aplicação, tá? A estrutura da nossa aplicação vai ser bem diferente daquela que a gente viu em PW1, tá, pessoal? Estão lembrando? Em PW1, a gente tinha um diretório lá de controlador, de views, de rotas, de modelos, né? A gente tinha tudo separado, né? Aqui a gente vai utilizar uma abordagem separada, diferente, tá? A gente vai usar uma abordagem diferente, mas a gente vai começar essa abordagem diferente reorganizando a nossa aplicação, né? Criando um arquivo de rota separado, certo? Porque assim, isso aqui são as rotas da aplicação, né? Isso aqui são as rotas da aplicação, ó, né? As nossas duas que tem aqui cadastradas, certo? Isso aqui eu vou dizer que é rota, tá, pessoal? Porque de fato isso aqui não vai retornar JSON, vai retornar imagem. Eu vou deixar isso aqui aqui onde está mesmo. Isso aqui são as rotas da nossa aplicação, né? Você vê que uma aplicação ela tende a ter, às vezes, dezenas, talvez centenas de rotas diferentes. E se a gente colocar tudo aqui no arquivão só, no nosso index.ts, que é o arquivo principal da aplicação, vai ficar uma zona isso aqui. Vai ficar uma bagunça mesmo, porque a gente está não só colocando as rotas, como está colocando também o código que responde às rotas, né? Que estou usando res.send para enviar uma resposta para o usuário, certo? Então, a nossa aplicação não pode colocar tudo aqui, né, pessoal? É bom a gente, né, reorganizar melhor aqui o nosso código. E o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou criar aqui
né, um diretório chamado router aqui, né, de roteador, certo? Aqui eu vou criar um arquivo router.ts dentro desse cara aqui, router.ts. É bom que assim a gente já viu isso em PW, mas aqui a gente não tinha visto ainda com TypeScript, a gente vê com TypeScript agora, né? Se bem esse cara aqui vai ficar diferente porque a gente, de novo, a gente vai usar uma estrutura diferente no nosso código, né? E olha só, aqui a gente vai importar, né, aquele router que a gente acessava ele de outra forma em PW1, né? A gente fazia const express igual require express, depois eu fazia express.router, né? E aqui não, vou importar diretamente assim, né? From express, nosso roteador aqui, from express, né? E aqui eu posso criar o roteador que eu vou utilizar aqui dessa forma, olha só, tá? Posso criar nosso roteador dessa forma aqui. E aqui eu vou dar um Ctrl X nesses caras aqui, ó, nessas funções, né, de roteamento aqui, olha, vou dar um Ctrl X aqui e vou copiar para cá, né, todas as rotas da nossa aplicação, certo? A gente também pode organizar a nossa aplicação, por exemplo, criando um arquivo de rota separado para cada resource. Depois eu vou falar mais o que é cada resource, mas digamos que assim, nossa aplicação tenha lá, já que vai ser uma loja virtual, tenha lá o resource de compras, tem o resource de produtos. O resource é como se fosse uma entidade ali da tua aplicação, né? Tem entidade de compra, tem entidade de produto e tudo mais. Você pode criar um arquivo de rota para produto, outro arquivo de rota para compra e por aí vai, tá? Você pode fazer isso. Depois a gente pode até organizar a aplicação assim também. E aí, assim, onde tiver app aqui, eu vou colocar router, né? Que esse vai ser nosso roteador. Router aqui também. E aqui eu vou dar um export default router. Aí tá dando esse negócio aqui, deixa eu ver se... Ah, porque o request eu não importei aqui, né? É o request que eu não importei aqui. Então tá aí. Tá? Vou organizar isso aqui, né, pessoal? Já que tem request, eu vou botar o response aqui também. Response aqui. E eu vou botar dessa forma aqui também, embora não seja necessário, tá? Mas às vezes a gente quer para deixar mais claro, assim, do que se trata cada um desses objetos aqui. Então, eu vou botar o response aqui também. Botar o request ali de baixo. E agora, pessoal, assim, você vê que eu exportei esse cara, né? Eu exportei esse nosso roteador aqui. Então, todas as rotas vão ser definidas aqui nesse arquivo, agora, né? E eu posso agora importar esse roteador da minha página no meu arquivo principal aqui. Ó, eu vou pagar esse... O que é isso aqui, pessoal? Eu acho que eu fiz besteira aqui. Hã? Foi? Não. Eu no início da aula eu copiei o código que a gente desenvolveu na última aula para cá. Então isso aqui a priori é a última coisa que a gente fez na última aula, né? Não sei porque tava... Mas enfim, vamos lá. Vou importar aqui o nosso roteador, router, from router barra router. Esse troço aqui vou mover para cima, não tem sentido. Não, se bem que aqui tem que estar assim mesmo. E aqui eu vou fazer isso aqui, olha, app.useRouter, porque esse roteador, né, que a gente está exportando aqui nesse arquivo, ele é em si um middleware, né? Ele é em si um middleware, certo? Então, por isso estou colocando aqui dentro do use, né? Então, esse use router aqui, ele vai trazer para a nossa aplicação todas as rotas foram definidas dentro desse arquivo aqui. E a gente já estruturou melhor a nossa aplicação, né? Antes as rotas estavam todas aqui, estava tudo misturado aqui, agora o nosso index.ts está um pouquinho melhor. Tem ainda forma melhor, tá, pessoal, da gente
deixar esse cara aqui mais enxuto ainda, mas, né, por enquanto vamos deixar assim nosso index.s aqui, tá? Isso aqui, ó, isso aqui eu tinha dado no Ctrl X, vou tirar daqui, e tá aí. Agora sim, a nossa aplicação tem apenas essa rota aqui, essas rotas definidas no router, tem mais esse use aqui, né, para retornar as imagens que vão ser utilizadas na aplicação, e mais o listing ali, certo? Então agora, se eu tentar acessar de novo aqui, olha, a minha rota, né, tô dando Ctrl R aqui, minha rota continua funcionando direitinho, porque a gente apenas moveu ela para um outro canto, mas ela continuou funcionando ali direitinho, né, as rotas que foram definidas aqui, tá? Beleza, pessoal? Então tá aí. Assim que a gente cria então um arquivo separado de rotas, está tudo explicado aqui no slide direitinho, tá? Então para quem quiser refazer, tá aqui no slide direitinho. Então tá aqui o arquivo de rotas, né, o router aqui, ó. E aqui como é que fica o index.s depois. Aqui no caso eu não tinha colocado nosso IMG, eu acabei colocando ali no arquivo, ali no código atual, mas no slide tá mais simples, né? Basicamente a gente criou esse arquivo de router com essas duas rotas e nosso index.s ficou menor ainda, ficou só com essas opções aqui, tá? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Tá. Aqui eu estou falando, né, de quais são as vantagens do Express em relação ao Node, né? Assim, eu falei ali, né, que, por exemplo, o Node não tem middleware, enquanto a gente tem aqui. Né? No Node não tem um esquema bem diferente de roteamento, e no Express a gente tem esse esquema de roteamento bem melhor. Fora isso, o Express ele tem aqui nessa algumas extensões por REC e por REIS. Né? Você lembra que no caso do Node ele também tem um REC e REIS, né? Eles têm, né? Estão lembrados que a gente utilizou lá, né? Dentro do Create Server, estão lembrados? O Create Server lá que a gente importa o HTTP, ele era um callback que recebia REC e REIS, né? E aqui, no nosso REC e REIS aqui do Express, ele adicionou algumas coisinhas a mais ali nesses objetos, tá? Por exemplo, redirect. Redirect, você poder redirecionar o usuário para uma outra rota, você pode fazer isso se estiver utilizando o Express. O Node não tem redirect, tá? Você pode enviar um arquivo para o usuário, tá? São opções ali que você pode usar utilizando o Express, tá? Então tem essas vantagens também do uso do Express. E aí, como exercício, pessoal, né, faça uma aplicação que possua uma rota /lorem e receba comparando o número de parágrafos lorem em PSUN, né? É um exercício parecido com aquele que a gente fez antes, né? Só que isso aqui é mais cara de API, né? Assim, você vai receber o número de parágrafos como parâmetro da aquisição. Então, digamos assim, o cara acessa ali /lorem/4. Esse 4 é um parâmetro, né? E esse 4 vai indicar quantos parágrafos você vai imprimir aqui, certo? Aqui nessa rota aqui, certo? Vamos lá tentar fazer isso junto aqui, pessoal. Né, as nossas rotas já estão no arquivo separado, certo? Vocês vão, né, fazer isso aí. Isso que eu acabei de fazer. Mas vamos já implementar essa questão aí do lore PSUN aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acessar o npm.js para ir atrás ali de algum pacote npm para retornar isso para a gente, né? Que a gente não vai implementar, né, um pacote desse, né? Já que deve ter um monte de pacote aqui, né, implementado disso no nosso npm.js. Aí tem esse cara aqui. Hã? Traço Y? Sim? Tá. Esse cara aqui? Então vamos usar ele então. Daí. Dá um Ctrl C aqui nesse cara. Vamos instalar ele na nossa aplicação. npm, claro que eu vou ter que instalar dentro do back-end, certo? Dentro do back-end. O diretório anterior, o PW2, ele nem tem Node Modules, nem tem Packer.json, né? Só tem dentro do back-end, né? E do front-end também. Dá aqui npm i, né, no nome do nosso pacote que a gente vai utilizar aqui.
dentro do arquivo de rotas e depois, pessoal, nosso arquivo de rotas vai sofrer uma grande mudança, porque aqui a ideia desse arquivo não é responder às rotas, né? Não é eu colocar o código que responde às rotas, né? Esse código aqui, por exemplo, responsente vai ser colocado em outro lugar, porque a ideia desse arquivo é só fazer roteamento. Mas depois a gente vai ver isso aí, tá? Bem, deixa eu ver aqui nessa página como é que é para utilizar esse pacote, né? A gente faz isso, né? Geralmente aqui tem a documentação de como utilizar. Então aqui já fiz a instalação. Olha só, a gente vai importar dessa forma aqui, olha. Então eu vou pegar esse código aqui, dar um Ctrl C aqui. Ver que ele também tem a opção de utilizar o require. No nosso caso a gente está utilizando import, então vou dar um Ctrl C aqui. Dar um Ctrl V aqui. Por enquanto a gente vai codificar tudo aqui dentro do nosso arquivo de rota, depois que a gente vai separar, né? Vamos ver o que mais aqui ele bota aqui. Então isso aqui, você está meio que configurando o pacote, né? Assim, esse lore ipsum aqui, né? Porque na verdade é isso mesmo, né, José? Vai ser só isso aqui que vai gerar, né? Isso aqui gera, né? Esse cara aqui é só para configurar, né? Então olha só, vou dar um Ctrl C aqui nesse cara aqui e vou dar um Ctrl V aqui. Não vou nem colocar dentro de uma rota, vou colocar assim, né? Porque isso aqui vai ser executado só uma vez, quando ele lê esse arquivo aqui, certo? Então tá aqui o Loren, ele vai chamar aqui nessa, sei lá se é uma classe, não sei exatamente o que é isso aqui, mas ele vai, né, configurar, né, esse pacote para a gente utilizar ele. Por exemplo, ele vai definir aqui que a sentença máxima é um parágrafo, quer dizer, sentença parágrafo é no mínimo 4, no máximo 8, são configurações aí do próprio pacote, né? E eu vou criar aqui embaixo, olha só, router.get, numa equação get, né? Digamos que a equação seja /Loren, né? E aqui vai ser a quantidade de parágrafos, né? Vou botar, por exemplo, aqui QTD, sei lá, QTD mesmo. E aqui vou botar res, rec,res. E aí, basicamente, eu vou já responder para o usuário aqui, res.send, né? E aí, eu acho que esse cara aqui, olha, ele já retorna ali o número de parágrafos, né? Imagino, né? Retorna já o número de parágrafos, né? Então, vou botar assim, pessoal. E aqui, no caso, eu vou botar aqui, né? No lugar desse set, eu vou colocar rec.params.qtd, mas QTD aqui, no caso, ele é uma string, né? Ele é uma string. Params. Ele é uma string, ele não é um número, certo? Então, no caso, eu vou precisar colocar um passe int para converter esse cara aqui para inteiro. Então, tá aí. Certo? Vamos lá ver, então, se a aplicação funciona aqui, né? Então, localhost 4455/Loren. Eu acho que isso aqui está gravado aqui no browser da época que eu dei essa aula lá na Web Academy. Está tudo gravado aí. Não ficou não os parágrafos, né? Como é que é? Ah, ele só manda texto, né? Ele não bota em HTML não, né? Então olha só, pessoal, ele coloca assim um conjunto, um texto onde cada parágrafo é uma linha, certo? Como é que a gente faz para converter isso aí para HTML, isso aí? Como é que a gente faz, pessoal, para botar um break aí, uma tag break aí, para a gente poder separar melhor esse conteúdo aí? Porque tá avacalhado assim, né? Hã? Não entendi. Como é que a gente faz, pessoal? Aqui, olha só, como é que a gente faz aqui? Eu quero colocar... Olha só, você vê o seguinte, aqui no código-fonte, ele colocou um parágrafo por linha aqui, né? Então, isso quer dizer que no final de cada parágrafo tem um /n, né? A gente não pode usar o replace do JavaScript para substituir /n por um br lá? A gente pode fazer isso, não pode? Então, vamos fazer isso, então. Deixa eu ver aqui onde...
Fala. Usando lá aquelas configurações, tem como fazer ele gerar direto em HTML. Ah, tem? Tem. Tem? Então vamos lá ver lá. Acabei de fazer. Aí, ó, formato HTML. Ah, formato HTML, entendi. Formato HTML, tá aqui. Mas é assim, é? Não é assim não, tá dando erro aqui. Mas não era pra estar dando erro, né? A gente tá usando direitinho, né? Formate. Vamos fazer dessa forma mesmo, pessoal. A gente faz de rapidinho aqui. Olha só, aqui, né? Aqui a gente está girando esse cara desse jeito. Eu vou pegar aqui, olha só. Esse cara aqui, ele retorna uma string. Então eu vou dar um replace aqui, ó. Replace aqui, já que é uma string que ele está retornando. E aqui eu vou substituir, né? Aqui tem que usar a expressão regular, cara. Eu odeio expressão regular, confesso para vocês, ó. Mas isso aqui é fácil, né? Isso aqui é basicamente um barra N. Eu acho que é isso aqui, pessoal. Tá dando erro. Eu acho que é isso, olha só. Onde tiver o barra N, eu vou trocar por um BR. Aliás, vou botar 2 de BR aqui. Pra separar bem, assim, os parágrafos, né? E, aliás, a gente pode colocar até um barra N depois aqui também, né? Botar um barra N ali, para no nosso código fonte a gente também ter essas quebras, né? Então, assim, onde tiver um barra N, a gente vai trocar por isso aqui. Nem precisaria desse G aqui, né? Esse G aqui seria opcional. Esse G aqui é para quando você quer substituir todos os barra N's de uma dada linha, mas no caso... Ah, não. Desculpa, precisa sim. Precisa sim. Porque o nosso código aqui vai ter vários barra N's, né? Cada um separando 2 parágrafos, certo? E aí esse G é para trocar cada barra N, não só o primeiro, por isso aqui, certo? Então vamos lá ver, né, se funciona. Tá aí, ó. Se a gente for ver o código fonte, ó, lá no final tá lá os BR, ó. Beleza, pessoal? Tá vendo como, assim, tem muita coisa legal lá no Node Mods. Você vê, assim, que, desculpa, lá no NPM.js, eu tinha feito a pesquisa lá só por lore, né? E ele tornou um pacote lá, né? Mas o José conhecia esse outro aqui que retornava né, que ele já tinha utilizado, né? Então vamos lá, pessoal. Vou seguir aqui, tá? Bem, ainda em relação ao Express, uma coisa que ele te dá mais são as views, né? A gente já viu esse PW1 também, vai te dar as views ali. Na verdade, ele não vai te dar as views, né? Vai te dar um esquema para você configurar as views na tua aplicação, porque na verdade ele não vai te obrigar a usar uma engine de views, né? Ele vai te facilitar o uso de uma view. Estão lembrados lá que a gente utilizava lá, né, o set lá para configurar a nossa view, estão lembrados? A gente usava lá a configuração view engine, views e tudo mais para definir o diretório. Então tá aqui, né? Então o Express vai te dar essa coisa a mais aqui, mas essa coisa a mais aqui nem interessa pra gente, porque no caso a gente nem vai usar essa abordagem MVC aqui no nosso curso, né? Mas vou mostrar para vocês aqui, pessoal, só relembrando, porque eu quero deixar bem claro qual vai ser a diferença entre aquilo que a gente viu em PW1 com o que a gente vai ver agora, certo? Em PW1 a gente usou essa abordagem aqui, né? A gente tinha lá, nossa aplicação a gente organizava nesses 3 componentes principais, que era o controlador, os modelos e as views. O modelo é aquele que dá acesso ao banco de dados lá, que você vai utilizar para fazer consultas, vai te utilizar para inserir novos registros na tabela e tudo mais.
A view é aquela parte do teu código que vai construir o HTML que vai ser enviado para o usuário, né? Então, assim que ele acessa faz uma dada aquisição, você vai enviar para o usuário não um JSON contendo dados. Você vai enviar para o usuário a página inteira ali, né, que ele está querendo acessar. Né? É assim que funciona o MVC. Né? O usuário acessou um link da sua aplicação, a página do usuário é totalmente recarregada, né? E o código novo que vai ser carregado vai ser aquele que vai ser gerado a partir, né, da view que está instalado no teu Express, certo? E o controlador é intermediário entre os dois, né? Então, como é que a página é construída? Assim, a página que vai ser enviada para o usuário. O controlador, ele pede dados, né, aqui do modelo, digamos que seja, por exemplo, o usuário está tentando acessar a listagem de produtos. Né? O controlador vai pedir a listagem de produtos aqui do modelo, né? O modelo vai tornar a listagem de produtos aqui para o controlador. Né? O controlador vai pedir para a engine de views construir HTML, né, a partir desse conjunto de produtos que, né, o modelo retornou para a gente. Né? Então, a view vai construir, vai gerar o HTML, vai tornar esse HTML para o controlador e o controlador vai enviar de volta para o usuário, né, a coisa toda lá com HTML todinha, né? Mas é importante notar que a cada acesso que o usuário faz ao link da aplicação, a aplicação é totalmente recarregada, né? O HTML é totalmente regerado para enviar esse HTML para o usuário, certo? Vê que é uma coisa meio pesada, né, pessoal? Então a aplicação assim tem vários links, a cada link a página é totalmente recarregada para, né, e teu servidor vai, né, vai ter que gerar aquele HTML, né, e vai ter que acessar o banco de dados, tem muitas coisas aí que acontecem nessa abordagem MVC aí, né? E aquela animação lá, pessoal, que até hoje eu não tirei. Aqui já expliquei, né, modelos aqui, controlador e visão, beleza? Aqui é a mesma coisa, mas com alguns detalhes a mais. Passar rapidamente por aqui. E tá aqui, olha só, o MVC, né? O MVC é isso, né? Assim, o usuário, quando ele acessa a primeira vez a tua aplicação vai tornar para o usuário um conjunto de dados HTML, CSS, JavaScript, conjunto de dados, de conteúdo, né? E aí, se o usuário acessar uma rota diferente da tua aplicação, digamos, ele clica lá no link About da aplicação, a página vai ser totalmente recarregada, né? Vai ser totalmente regerada ali no back-end, né? Enviado completamente, né, um conteúdo novo lá para o browser do usuário que vai precisar, né, substituir a página antiga pela página nova, né? E cada acesso novo que o usuário faz naquele site é isso que faz. A página é recarregada, né? Isso aqui é a abordagem MVC, essa aqui é a abordagem tradicional, né, desenvolvimento aqui de sistemas web, certo? Na verdade, o pessoal está chamando isso de MVC, mas na verdade isso aqui, o MVC faz isso, né? Isso aqui é a forma tradicional, né? Esse negócio aqui de você, sempre que o usuário acessa um link, você enviar todo o conteúdo do usuário, HTML, CSS, JavaScript, isso aqui não é só a abordagem MVC, isso aqui é a abordagem tradicional de como funcionam os sistemas web. É assim, né? E o MVC, ele, né, pegou essa onda aqui, certo? E aí, né, em 2005, muitos de vocês eram bem novinhos ainda, né? Crianças ainda. E eu estava começando meu doutorado nessa época aí, estava morando em BH. Nessa época aqui, pessoal, assim, o Google, ele, né, propôs o Gmail, né? O Gmail, como é que funcionava, e naquela época era uma novidade incrível, né? Coisa que hoje em dia todo mundo já está bem familiarizado com essa abordagem, né? Assim, o Gmail, quando o cara clicava num link aqui, de um e-mail específico, né? Se o cara acessasse aqui, por exemplo, esse e-mail aqui, a página não era totalmente recarregada como normalmente era naquela época, né? O que acontece é aquilo que a gente já sabe que acontece hoje, né? Apenas é aberto aqui, né, uma regiãozinha aqui, né? E é mostrado o e-mail do usuário, sem que a página seja recarregada. Então isso aqui, que hoje é uma coisa tão comum, naquela época era uma baita de uma surpresa, tá? Isso era o início do que a gente chama de requisição assíncrona para o servidor, né? Começo do Ajax. Então a ideia básica aqui é que quando o usuário ele acessa um link, eu não vou recarregar totalmente a página do usuário. Eu vou, na verdade, fazer uma requisição GET ou qualquer outro método lá para o servidor,
O servidor vai retornar para mim um JSON contendo os dados, por exemplo, do e-mail que o usuário quer ler. Né? Ele não vai enviar para mim HTML, né? Não vai enviar para mim HTML, HTML já está aqui já. Né? O usuário, a tua aplicação que já sabe como tratar, como renderizar, né, o conteúdo, já tem aqui o CSS, HTML, tudo que é necessário para a aplicação rodar. Quando o usuário acessa um link aqui, né, de um e-mail, o servidor vai enviar um JSON para você, um XML, não sei na época do que ele usava aqui, um JSON, um XML, contendo apenas dados daquele e-mail, e esse e-mail vai aparecer aqui sem que a página seja recarregada. Né? Aquilo que a gente já conhece, né? Tá, pessoal? Então isso aí foi uma baita de uma mudança, convenhamos que para vários casos, essa aqui é uma forma bem melhor de se fazer aplicações web do que aquela que a gente utilizou em PW1, onde de fato o conteúdo era recarregado toda vez que o usuário acessava um link ali da aplicação. Né? Convenhamos que assim é bem melhor, tá? Isso aqui tem suas desvantagens também que a gente vai ver depois, mas assim, de fato deixa a aplicação bem mais fluida, né, trabalhar dessa forma aqui, né? E hoje em dia, pessoal, tudo que é aplicação web usa essa abordagem aqui, tá? Se você for lá, for ver o Netflix, se você for ver o Facebook, qualquer rede social, é sempre essa abordagem, a coisa nunca totalmente recarregada quando você vai navegando, à medida que você vai navegando ali, né, no conteúdo da aplicação, né? E aí é isso, né? Como é que acontece? Quando o usuário faz o primeiro acesso ao servidor, né, nesse primeiro acesso, a tua aplicação front-end, que no nosso caso está sendo feito em React, vai ser enviada aqui para o front do usuário. Né? A aplicação front-end que até está rodando uma porta separada lá. Não é nem a porta mesmo do back, né? Então, quando o cara faz o primeiro acesso, a tua aplicação React ela responde mandando para aqui o browser conteúdo CSS, HTML e JavaScript. Basicamente isso, né? E é quando o usuário ele acessa um link da aplicação, não vai ser mais o front-end que vai ser, vai responder. Vai ser a tua aplicação back-end que vai responder, enviando para o front conteúdo JSON, que vai ser utilizado para mostrar para o usuário aquilo que ele quer ver. Né? Então, por exemplo, se ele acessou a página About da aplicação, a aplicação não vai ser totalmente recarregada. O que vai acontecer aqui é que o back-end vai enviar para ti só o conteúdo JSON lá do About, só o texto mesmo, já que About pode ser só texto mesmo, né? E o teu front vai ser o responsável por pegar aquele conteúdo e colocar no meio da página ali, tá? Então vê que é bem diferente do que a gente estava fazendo até então em PW1, né? Tá? Então essa primeira aquisição aqui, quem responde, ele é o teu front-end, que a gente vai desenvolver depois em React, e a partir daqui quem vai responder vai ser o próprio back-end. Né? Daqui em diante vai ser a aplicação back-end, vai tornar JSONs ali. O JSON pode ser, por exemplo, a listagem de produtos, né? Pode ser, por exemplo, dados de um produto específico, por aí vai, certo? Tá? E aí vamos ver aqui, olha, já que a gente está mostrando essas duas abordagens, vamos ver aqui quais são as vantagens e desvantagens dessas duas abordagens, né? Porque, de fato, assim, mesmo que a aplicação tradicional ela seja, assim, seja uma abordagem defasada, né? Mesmo assim, não tem algumas vantagens em relação a essa abordagem, né, que a gente está vendo aqui agora, que é a abordagem baseada em APIs, né? Então, quais são as vantagens da Single Page Application? Por que a gente chama de Single Page Application, pessoal? Porque, assim, olha, quando o usuário ele acessa pela primeira vez aqui, né, essa página é carregada no browser e aquela é a aplicação. A coisa não é recarregada. Né? Toda a navegação do usuário vai ser dentro dessa aplicação carregada já. Então, é uma página só. Por mais que o usuário navegue, assim, tem os links, tem as opções, mas essas opções, elas não recarregam a página. É uma aplicação só. Quando o cara acessa um link, tem apenas algumas mudanças que ocorrem na aplicação, mas a coisa não é recarregada, certo? Então, assim, vamos ver aqui as vantagens das Single Page Application, né? Primeiro que são páginas mais, são sistemas, são aplicações mais reativas, a interação do usuário é mais fluida, porque, assim, convenhamos, né, que a abordagem antiga, quando o usuário acessa um link, né, a página é totalmente recarregada, isso não é uma experiência bacana para o usuário, né? Isso não é uma experiência, né, tão legal com o usuário, apesar de ser uma abordagem muito usada ainda. Se você acessar qualquer site de notícia, ainda usa a abordagem tradicional,
né? A página é totalmente recarregada, então não é uma abordagem totalmente defasada, né? Mas é uma abordagem mais conveniente para aplicações, não sites, aplicações, como é, por exemplo, o Gmail, como é o Facebook, e por aí vai, né? Outra vantagem, tem um alto desacoplamento entre back-end e front-end, por quê? Porque são duas aplicações separadas, né? Você desenvolve o front-end separado do back. Isso é legal porque facilita você ter dois times separados, você organiza melhor o teu time ali, tem um time do back, tem um time do front. Convenhamos que algumas pessoas preferem trabalhar com front-end, com HTML, CSS mesmo, com React, que é a parte do front, porque tem mais um feeling de mais criativo e tudo mais, enquanto outras pessoas preferem, programadores mesmo, né, assim, pessoas que preferem mais programação, tendem a trabalhar mais com back-end, tá? Então, geralmente a gente tem essas duas equipes bem separadas, certo? Fora isso, a gente vai ter outras equipes, né, pessoal do DevOps, né, pessoal do DevOps lá que vai configurar a tua infra, né, vai ver a questão do CI/CD, rodar teus testes antes da integração lá com o sistema em produção. A gente vai ter outras equipes, mas as equipes principais vão ser back-end e front-end, né, que são, né, que está definido aí, né. Outra vantagem é que a gente tem vários frameworks por front, né. Aqui eu posso citar, por exemplo, o Vue, né, o React, a gente tem o Angular, o React não é exatamente framework, mas a gente tem o Next, que em si um framework que roda em cima do React, mas aqui a gente tem várias opções aqui, tem o Ember também, que eu particularmente não conheço direito, mas tem várias opções aqui para se trabalhar, né? Quais são as desvantagens, pessoal? Assim, ela requer uma política de Search Engine Optimization diferenciada. Por quê? Alguém sabe dizer por que isso aqui, pessoal? Alguém sabe dizer por quê? Search Engine são o Google, né, o Bing e tudo mais, certo? Assim, quando, digamos assim, pessoal, olha só, digamos que, olha, você sabe que, por exemplo, o Gmail aqui, o G1 aqui, por exemplo, ó, o G1 aqui, né? E aí, eu vou acessar agora essa página aqui, uma péssima notícia aqui pra gente, ó. Vou acessar essa página aqui. Aí a página é totalmente recarregada aqui, né? E agora, a gente tem um outro link aqui, olha só, um outro link aqui, né, com esse conteúdo aqui, né? Se você for ver essa página aqui, ó, se você for ver essa página aqui, você vai encontrar aqui HTML. HTML, tá vendo? Isso aqui é HTML. O HTML dessa página específica, né? Uma página no React não tem um HTML da forma como isso aqui tem. Não tem um HTML, tá? Assim, as máquinas de busca vão utilizar o HTML para quê? Para tentar identificar, para pegar o conteúdo daquela página, né? Para a partir daquele conteúdo saber para que consultas aquele conteúdo vai ser retornado. Então, basicamente é isso, máquina de busca, né? Esse é o trabalho da máquina de busca. Dado um conteúdo, tentar identificar para quais consultas aquele conteúdo seria necessário, interessante, certo? Mas para isso ela precisa ter acesso ao conteúdo. Se a tua aplicação for React puro, né? Não estou falando de Nest, estou falando de React puro, a tua aplicação não vai ter isso. Não vai ter esse HTML assim, ó. Não vai ter assim. Quando o usuário sai de uma página e vai para outra, não tem HTML bonitinho assim, tá? Nem Next não tem isso, tá? Então, assim, a forma como você vai, né, trabalhar com Search Engine Optimization vai ser diferente. E por que máquina de busca é importante, pessoal? Por que você vai se preocupar com máquina de busca? Porque, assim, você quer que o teu site seja amigável à máquina de busca, porque se a máquina de busca, por exemplo, digamos que você tenha lá um negócio, por exemplo, você tenha, sei lá, uma floricultura, né? Digamos que você tenha uma floricultura, certo? E aí, é interessante para você como empresário que a tua floricultura seja tornada primeiro de outras floriculturas quando o usuário buscar por floricultura na máquina de busca, né? Então, assim, se o usuário botar floricultura lá no Google e ele, cara, vai retornar primeiro as floriculturas mais próximas do usuário, mas de fato, assim, ele colocar a tua primeiro do que outros que estão mais próximas também, para ti vai ser pode trazer um bom retorno financeiro, né? Só por causa desse fato da máquina de busca retornar você primeiro, certo? Mas se você não for amigável com o Google,
Se, por exemplo, se a tua página não retornar conteúdo HTML, então o Google não vai saber para quando retornar a tua página, porque ele não vai saber nada sobre a tua página. Certo? Não vai saber nada da tua página. Pessoal, página React basicamente é só conteúdo JavaScript mesmo, né? E não tem conteúdo assim, conteúdo com HTML de fato. Porque o conteúdo ele é gerado dinamicamente pelo JavaScript, né? Então, na medida que o usuário vai navegando na tua aplicação, né, aquele HTML ele é gerado internamente a partir do código JavaScript, mas quando o browser acessa de cara assim a página, não tem HTML, o que tem de fato é JavaScript, tá? O próprio browser, quando acessa a aplicação, o código de JavaScript vai ser executado, o JavaScript vai gerar o HTML, né, que vai ser renderizado, vai gerar a árvore DOM que vai ser renderizado lá para o usuário. Mas o HTML não aparece aqui desse jeito, tá? O Next, no caso, que é o framework React, ele tem lá um troço bem interessante que a gente chama de Server-Side Rendering, que é a renderização lá do servidor, que aí ele traz, né, assim, algumas facilidades que deixam assim, a aplicação mais amigável ao Machin Boost, mas a gente pode falar sobre isso depois, tá? Mas o fato a tua aplicação vai precisar de uma política de Search Engine Optimization diferenciada, vai ser diferente, tá? Outra desvantagem, o carregamento inicial é com muito mais código, né? Assim, olha só, esse conteúdo inicial aqui, né, esse load inicial aqui, vai precisar ter o HTML e CSS de toda a aplicação, não a página principal da aplicação, não apenas a página principal. Por quê? Porque toda aquisição vem só com JSON, né? Daqui em diante vai ser só JSON, não tem HTML e CSS, não tem nada, não tem JavaScript, não tem nada disso. Então, quando você acessa a página pela primeira vez, o browser carrega todo o conteúdo CSS, JavaScript vai ser necessário para carregar, para usar toda a aplicação, tá? Então, esse load inicial aqui ele é muito mais pesado, certo? Que mais? Ele requer conhecimentos bem sólidos de JavaScript, claro, porque você vai precisar... você vê que você não vai escrever HTML, né? A tua aplicação não vai ter mais HTML, vai ter código JavaScript, porque o React, no caso, ele é código JavaScript, né? Então, o teu front, lá, antes você programava as views lá, utilizando HTML e CSS, agora você não vai mais fazer isso, tá? E a gente tem um perigo de descontinuidade das bibliotecas usadas, né? Isso aqui remete muito ao Angular 1, né? O Angular 1.0, mas eu estou falando lá de 2012, pessoal, só é muito tempo já. Nem lembro a data direito, 2011, 2012. Mas assim, tinha uma versão 1.0 do Angular que eu particularmente cheguei a estudar ela, né? E aí, né, o Angular do Google, né? Eles lançaram depois a versão 2.0 do Angular que não tinha nada a ver com a primeira. Então, quem aprendeu o Angular 1.0 se ferrou porque não ia ser mais utilizado, né? Ia ser totalmente descontinuado, né? Tá? Então, assim, tem esses perigos aqui. O React, assim, ele tem evoluído, mas assim, se você aprender o básico ali, aquele básico vai ser a mesma coisa, né, teoricamente para sempre, né? Então, assim, esse perigo aqui, ele, né, tem sido minimizado porque a gente nunca mais teve um problema como esse do Angular que aconteceu há vários anos atrás, né? Quais são as vantagens dos sistemas tradicionais? A gente tem técnicas mais consolidadas, né, porque é uma abordagem bem mais antiga, né, mais consolidada. Search Engine Optimization é bem mais simples também, não precisa fazer nada. Se quiser, nada não, né, pessoal? Na verdade, sim. É sempre legal você deixar a tua aplicação bem amigável no máquina de busca, né? Então, assim, o conteúdo da tua página tem que ajudar o Google a definir quando aquele conteúdo deve ser retornado para uma dada consulta. Então, você tem que usar de vários recursos lá para deixar a tua página bem amigável para o Google, porque quanto mais amigável, maior a chance do Google retornar a tua página para algumas consultas, tá? Se o teu HTML é avacalhado, mal formado, né, se o conteúdo também é avacalhado, o Google não vai retornar, né, a tua máquina de busca entre os primeiros resultados para dadas consultas, tá? É mais fácil, eu tenho que convir que é mais fácil implementar dessa abordagem tradicional, a MVC, tá? Tem menor acoplamento com o código JavaScript do lado do cliente, então no lado do cliente você vai programar usando HTML e CSS, não exatamente apenas JavaScript.
Mas quais são as desvantagens? A experiência do usuário é inferior, claro, né? Porque se você for criar uma aplicação React, quando o cara clica no link, né, a página reage imediatamente, não tem nenhum load ali. Imediatamente tem um load do JSON, mas é um load muito menor do que, no caso, o HTML inteiro ali, né, que é o que é feito nesse caso aqui, né. Forte acoplamento entre front-end e back-end, isso é ruim, né. Você lembra que em PW1 a gente fez um sistema só, a gente tinha as views, mas era tudo dentro de uma aplicação só, né. Convenhamos que dessa forma aqui é mais difícil ter uma equipe separada do back para o front, né, nessa abordagem aqui, né. E é uma arquitetura sem defasada, né, pessoal? Assim, a gente vai ter casos em que a gente vai querer utilizar MVC, vai ter casos em que a gente vai querer utilizar, né, API e front-end separado do back, mas, né, tá aqui algumas colocações em relação à diferença entre os dois ali, né? Então vamos ver aqui, pessoal, como é que a gente vai, vamos começar a, né, falar mais aqui dessa nova abordagem das Single Page Application, nosso back-end, no caso, a gente vai implementar uma API que vai retornar JSON para o usuário para dar as consultas ali, né? Então, quando a gente tem uma Single Page Application, que é o que a gente vai fazer, a gente tem um back separado do front, e o papel do back é basicamente você implementar uma API que vai retornar JSONs para as consultas, né? Tá? Então, essas aí são as APIs. Nosso caso aqui, a gente vai implementar uma loja virtual aqui na nossa disciplina, tá? Então, em PW1 a gente implementou um jogo, né? Aqui a gente vai implementar uma loja virtual com algumas tabelas já definidas. Vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui. Aqui eu estou falando, pessoal, de testes integrados não vai ter, tá? Isso aqui é porque eu aproveitei slides de uma outra, né, disciplina que eu dei. Também não vai ter CICD, apesar de que se sobrar espaço no final, posso falar um pouquinho sobre CICD, sobre GitHub Actions, que é uma coisa que é bem legal. Se bem que assim, se a gente não tiver um Jest instalado, né, um teste integrado, CICD perde um pouquinho de sentido, mas a gente pode até, se sobrar espaço, falar um pouquinho sobre isso aí, que são coisas que são importantes, né, na área de desenvolvimento, né. Isso aqui tá claro já. Cara, essas animações aqui. E aí, olha só como é que a gente vai estruturar a nossa aplicação, pessoal, aqui no nosso curso, né? A gente vai utilizar uma estrutura diferente da que a gente utilizou em PW1, né? Aqui, olha só, em PW1 a gente tinha os serviços, as views, e aqui a gente vai ter os serviços, né? Coisa que a gente não tinha em PW1, tá? E a ideia do serviço aqui, pessoal, é basicamente a seguinte, olha só. Ao invés de fazer, vocês estão lembrados lá do Sequelize, que tinha lá o Find On, Find All e tudo mais, né, que eram funções do Sequelize lá para retornar conteúdos do banco, estão lembrados? Né? Ao invés de utilizar Find On, Find All aqui, né, todas as funções do Sequelize, do nosso ORM, a gente vai fazer dentro do serviço, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou implementar, por exemplo, uma função, por exemplo, get all produtos, né? Pegar todos os produtos, né? E aqui eu vou utilizar o find all do Sequelize ou então do Prisma também, tá? Então a ideia é a seguinte, assim, aqui eu não vou fazer acesso a nenhuma função do Sequelize dentro do Prisma, colocar tudo aqui, para que se depois eu quiser trocar, por exemplo, de Prisma para Sequelize ou mudar para Type ORM, eu precisar mudar apenas os serviços, tá? Então os serviços, eles são uma intermediação entre os modelos e os controladores. Aqui eu vou construir funções que vão recuperar, por exemplo, os produtos, vou ter função para criar produto e por aí vai, e o controlador vai fazer acesso a essas funções para poder, né, pegar o estado de produtos e criar produtos e tudo mais, tá? Então, esse cara aqui é um intermediário entre os dois, e é assim que a gente vai organizar a aplicação, porque normalmente é assim que se organiza mesmo, tá, pessoal? O serviço, ele é uma camada super importante, eu só não falo sobre ela em PW1 porque não cabe ali, né, na disciplina. Eu tento minimizar a quantidade de informação, porque a disciplina é bastante corrida, vocês já sabem, né? Mas aqui a gente vai fazer da forma correta, que é essa camada adicional aqui de serviço, certo?
E está aqui o banco que a gente vai utilizar. Ó. A gente vai ter aqui então na tabela usuário, a tabela tipo usuário. E aí, como é uma loja virtual, a gente vai ter aqui um produto, uma tabela produto, que vai guardar informações ali de nome de produto, preço, estoque. Vamos ter aqui a tabela compra, né? E a tabela compra item. Tá? Então, o usuário aqui ele vai poder fazer uma compra. Né? A compra vai ter um conjunto de produtos, né? Esse produto ele vai ter certas quantidades, né? Por isso que eu não pude linkar diretamente aqui, né? Produto com compra. Porque quando o usuário faz uma compra, ele tem que setar a quantidade de produtos, assim, de itens que ele vai comprar de dado produto, né? Então eu criei essa tabela intermediária aqui para isso, para guardar essa quantidade aqui, tá? E aí estaria a tabela produto separado, né? Um banco de dados bem simplesinho aqui para a nossa aplicação, certo? Lembrando, pessoal, que quem quiser implementar um sistema diferente, me procura, né? Que aí a gente conversa, tá? Mas assim, quem não quiser implementar uma coisa diferente, tá aqui essa proposta que a gente vai implementar de agora em diante, tá? Então, esse aí vai ser o esquema que a gente vai utilizar. Tá aqui a descrição das tabelas, que eu já falei. E aí, vamos ver o RM, né, pessoal? Assim, em PW1, a gente trabalhou com o Sequelize, né? Sequelize assim, é uma opção bacana, a gente estava trabalhando com JavaScript puro, não estava trabalhando com TypeScript, né? Todo mundo sabe o que é um RM já, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o fato é assim, se a gente for ver lá no NPM Trends, quais são os URMs mais utilizados, olha só, o vermelho aqui, ele é o Sequelize. Estou lembrado que eu sempre falei que o Sequelize era mais usado e tudo mais, né? O amarelo é o TypeORM, que durante muito tempo foi o ORM mais utilizado para TypeScript. Mas esse aqui, pessoal, assim, com uma curva bem mais acentuada, olha só, de crescimento, é o Prisma, esse cara aqui. Né, que no final do ano passado, olha só, ele até passou aqui para a TypeORM, tá vendo? E o Sequelize também. Ele passou os dois ali. Né, e atualmente ele é o ORM mais utilizado. Né? Ele é mais utilizado nem à toa, não. Ele é muito simples, ele é muito bacana, gostei muito. Estou conhecendo ele ainda, né? Não fiz nenhuma aplicação ainda usando o Prisma, mas eu queria passar ele para vocês porque de fato ele está sendo muito utilizado no mercado, está aqui, né, os gráficos mostrando. Ele de fato é bastante simples, ele é mais simples do que o Sequelize. O Sequelize para configurar, você lembra, né? Envolve várias coisas. E aqui, né, o Prisma é mais simples. Eu achei legal, né, a gente ter essa experiência aí com esse outro framework, tá? Esse outro ORM, então. Então tá aqui, ó. Né, esse vai ser o ORM que a gente vai usar, tá? Lembrando também, pessoal, que a gente não podia manter o Sequelize, porque o Sequelize não é bacana para TypeScript, ele é horrível para TypeScript, tá? No site dele lá, ele fala, né, que ele trabalha bem com TypeScript, mas é mentira, aquilo ali assim, a gente tentou utilizar, né, no Web Academy, Sequelize com TypeScript e foi uma tragédia, assim, foi muito ruim, não dá para usar, tá? Dá para utilizar algumas coisas, por exemplo, na hora que você vai criar um seeder, vai utilizar uma migration, modelo também, fica zoado, então não. Não dá para utilizar Sequelize com TypeScript ainda, não sei a próxima versão, mas ainda não dá, né? Então, por isso, a gente estava entre o TypeORM e o Prisma, e o Prisma, como ele além de ter alcançado o TypeORM e também o fato dele ser bem bacana, o TypeORM ele é pior de configurar do que o Sequelize. Tá? Ele é pior de configurar do que o Sequelize. O TypeORM ele é mais embolado, tá? Então, né, para mim surgiu essa opção óbvia aqui, que é o Prisma. Então, vamos instalar ele aqui na nossa aplicação. Vamos ver um pouquinho dele aqui, então. Vamos lá, NPM, a gente vai instalar ele como dependência de desenvolvimento, tá? Certo? Vou botar aqui Prisma. Tá, está instalado. E agora, nosso famoso init, né? Init ali para ele inicializar ali Dentro do back-end mesmo? Dentro do back-end. Dentro do back-end, Você também pode botar, pessoal, deixa eu ver se você lembra aqui.
Como é que é mesmo? Eu acho que é isso aqui, data source. Deixa eu ver se é isso mesmo, pessoal, pera aí. Vou acessar aqui o ponto .env da vida, ver se ele fez direitinho. É isso mesmo, tá aqui. Então vocês vão utilizar esse comando aqui, tá, pessoal? Olha só. Bota esse data source provider, porque por padrão o Prisma trabalha com o Postgres, né? E aí no caso ele vai gerar arquivos de configuração baseado no Postgres, então o MySQL aqui, se você fizer isso aqui, ele já gera uma coisa mais próxima do que a gente vai utilizar, né, durante as aulas, tá? Tá aí o comando. npx prisma init, né? Esse init aqui ele é o mesmo ali pro package zone, né? A gente dá npm init, a gente dá ts com o ts init também, né? Para gerar o ts config, e agora prisma init. Fazendo isso aqui, vai gerar alguns arquivos aqui pra gente, né? Por exemplo, aqui, olha só. Esse aqui é o data source, né? Assim, que define uma string de conexão com o banco. Nesse cara aqui, você vai definir aqui qual é o banco de dados, MySQL, qual é o usuário, qual é a senha, qual é o servidor e qual é o banco. Né? Tudo aqui, olha, numa string só, tá? Então, lembrar no SQLite a gente criava algumas variáveis ali, né? Para cada um desses dados aqui, que é uma string só, né? Que é o data source, né? Vamos configurar isso aqui primeiro, pessoal. Aqui a gente vai utilizar então MySQL, certo? MySQL aqui. Vamos pegar aqui, olha só, o nosso env aqui, lá da página principal, né? Assim, o env principal, né? Que não está nem no back-end nem no front, porque ele mostra ali pra gente qual é o nome do banco de dados. Tá aqui, loja, tá vendo? Ó, loja. Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Ixi, fechei muita coisa, peraí. Então, olha só, o nosso banco de dados vai ser loja. Então, vou botar aqui loja no final. Loja. Pô, cadê o outro aqui? Tá, loja. O nosso... a nossa senha tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosso usuário é root, pelo que eu lembro. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vamos abrir então o doc compose, né? Porque ele fala lá, por exemplo, qual outros dados, né? Aqui no caso a gente está utilizando o root, tá vendo, pessoal? O root aqui, olha, então vou botar a senha root, ó, usuário root lá. Não é o ideal, mas vou botar assim por enquanto. Então aqui, né? Vou botar o root lá. Fechar esse cara. Usuário root, né? E qual é, pessoal, aqui, qual é o banco? Aliás, qual é o servidor? É localhost mesmo? Tô lembrado das aulas lá de doc compose? Qual vai ser aqui nossa máquina aqui que a gente vai utilizar? Ué? A Natália acertou ali. A gente vai utilizar o DB, né? Porque assim, doc compose, ele cria uma rede com esses serviços aqui, né? A gente tem o serviço DB, a gente tem aqui o serviço front, serviço back. Isso aqui, na verdade, serviços remetem ao nome da máquina que é criada, né? Para cada um desses serviços aqui. Então aqui, nessa rede, com essas três máquinas, tem a máquina back, a máquina DB, a máquina front. Então, aqui no caso a gente vai utilizar DB, tá? DB aqui. Tá aqui. Então, acho que é isso, né? Ali a senha, root, DB. A porta vai ser a 3306.
a porta não vai ser, olha só pessoal, a porta não vai ser essa porta aqui que a gente define, olha só. Essa porta aqui, ó, tá vendo aqui que eu tô colocando a porta 3336, né? E lá eu tô colocando a porta 3306, né? Que é a porta padrão do MySQL, né? Alguém sabe dizer por que eu não estou utilizando essa porta aqui? A 3336? Por que eu estou utilizando a 3306? Eu estou fazendo isso por quê? Porque assim, olha só. Deixa eu abrir aqui de novo aqui o arquivo aqui. O MySQL aqui, ele roda dentro do DB, na porta 3306, dentro do DB é essa máquina interna daquela rede do Compose, né? Ele roda dentro do DB usando a porta padrão, mas se eu quiser acessar o MySQL de dentro do meu host, da minha máquina aqui diretamente, existe mapeamento que eu posso utilizar. E mapeamento é com base nessa porta 3336. Então se eu quiser conectar com o banco de dados, olha só pessoal, olha só, aqui ó, MySQL. Pessoal, isso aqui tá certinho com as aulas que eu dei lá no Web Academy, né? Tá aqui, ó. Ou então eu acessei isso aqui na última aula, isso aqui. Não tô lembrado se eu acessei isso aqui na última aula. Ah, isso aqui eu acessei na última aula, pessoal, foi isso. Tá aqui, tá vendo? Ó, eu uso a porta 3336. A última aula não, a aula que eu dei do Compose, né? Eu uso a porta 3336, certo? Para acessar, né, aquele banco, né? Isso por quê? Porque o Compose mapeou para mim, né? A porta 3306 interna do DB é mapeada com a porta 3336 da minha máquina, né? E para acessar o banco de dados lá interno do DB, eu vou utilizar a porta mapeada, que é essa porta aí. Né? Deixa eu ver aqui, olha, show databases. Então a gente tem aqui, olha, já tem aqui o banco de dados loja, né? Tá criado aqui já. Deixa eu usar aqui, pessoal, use loja. Acessar esse banco de dados aqui. Show tables. Nem lembro se tá aí. Não tem nenhuma tabela aqui para esse cara, certo? Não tem nenhuma tabela ainda aqui para esse banco de dados, né? Então, a priori, pessoal, é isso aqui. Olha, a gente já criou esse string aqui. Vamos ver se a gente consegue utilizar, então, nessa string para a gente poder, né, acessar o nosso banco de dados a partir da nossa aplicação aqui, né? Que mais? Olha só, ele também vai criar aqui, olha só, quando a gente deu aquele comando lá, o prisma init, ele criou esse diretório prisma aqui, tá vendo? Esse diretório prisma aqui. E aqui ele criou esse esquema.prisma aqui, onde a gente vai definir o esquema do nosso banco de dados. Lá em Sequelize, a gente tinha um arquivo separado para cada modelo, estão lembrados? A gente criava lá um arquivo separado para cada modelo. Aqui eu vou colocar todos os modelos dentro desse arquivo aqui. O esquema inteiro do banco de dados vai ser inteiramente colocado aqui, tá? E aqui, para usar esse arquivo, é super legal, é super conveniente a gente instalar aqui uma extensão chamada Prisma, tá? Porque ele vai dar o autocomplete ali pra gente, esse pacote aqui, tá? Essa extensão aí, aliás, tá? Ele vai dar autocomplete, vai dar sugestões aí de preenchimento desse arquivo aqui, tá? Então, o preenchimento desse arquivo é muito facilitado por causa dessa extensão aí, tá? Mas o que eu vou criar aqui, pessoal, vou criar um modelo, né? Vou criar olha só, o meu Copilot aqui tá ativado, olha só. Já deu ali pra gente o modelo use, olha só. O modelo use aqui, ó. Né, o modelo user, não sei se é isso aqui que a gente tinha previsto, né? Mas tá vendo aqui, isso aqui é o modelo. Isso aqui é o modelo. Eu vou apagar esse cara aqui, pessoal, a priori. A gente vai trabalhar com o usuário agora. Vou criar aqui o model produto. Certo? Model produto aqui. E, olha só, eu vou desabilitar esse cara aqui, senão ele estraga a aula, né? Dá spoiler. Dá spoiler, pois é. Bem, esse cara aqui vai ter um ID, né? O ID, no nosso caso, ele vai ser uma string, certo, pessoal? Vai ser uma string, porque a gente vai utilizar o ID aqui, não vai utilizar IDs inteiros como a gente usava em PW, né? Vamos usar o IDs aqui. Para eu dizer que esse cara aqui, ele é chave primária da minha tabela, eu uso ID assim. Então, assim, aqui a gente tem uma série de atalhos, uma série de modificadores aqui, né?
atributo da minha tabela. Então, estou criando agora o primeiro atributo ID, que vai ser a chave primária desse cara, vai ser a chave primária da tabela, aliás. O valor default desse cara, pessoal, eu sei decorar isso aqui porque eu dei uma passada nisso aqui antes da aula, tá? Esse cara aqui a gente vai utilizar, porque eu não uso esse ORM normalmente aqui nos meus sistemas, né? Eu tenho pouca familiaridade com ele, tá? Só sei das aulas que eu dei só. Esse cara aqui vai utilizar o ID, né? Então, assim, o MySQL tem, né, um ID, quer ver? Olha só. Se você botar aqui, select o ID, ele vai retornar para ti o ID aleatório, tá vendo? Então, ele tem essa função UID aqui, né? Então, se eu colocar aqui default UID, ele vai utilizar o UID interno do MySQL, eu acho que é interno do MySQL, para gerar a chave primária para essa tabela aqui, tá? Para cada registro, no caso, né? E aí, por último, eu vou definir o tipo desse cara, né? Porque, assim, aqui eu estou dizendo que é string, mas dentro do MySQL, string pode ser text, pode ser varchar, pode ser char. Aqui eu vou definir o tipo exato do MySQL. E aqui, no caso, a gente vai utilizar o char 40, né? Assim, o UID, ele tem, acho que é 36 caracteres, né? E eu vou usar o char 40, né? Indicando que cada UID vai ter ali 40 caracteres, né? E por que eu não vou usar o varchar aqui, que é mais comum, né? Porque eu não vou usar o varchar? Porque o varchar a gente usa quando o tamanho da string muda, né? Porque o varchar, quando você define ele para um campo onde o tamanho muda, né, ele cria otimizações ali para guardar com menos espaço, né, as strings, né? Então, por exemplo, aqui eu vou criar agora um atributo nome, e esse cara aqui sim vai ser um varchar, o nome do produto no caso, né? Esse cara aqui de novo vai ser uma string, esse cara aqui vai ser um db.varchar, acho que é maiúsculo com C aqui, e aqui digamos que o tamanho máximo desse cara seja 100, né? O tamanho máximo ali. Você vê, pessoal, eu dou Ctrl S aqui, meu pretty já formata aqui direitinho, já alinha aqui direitinho, ó, né? Por causa dessa extensão Prisma que eu estou utilizando também, né? O produto, ele tem ainda um preço, né? Tem um preço aqui, vai ser do tipo decimal, né? Que é um tipo ali que também existe no MySQL, botar logo aqui db.decimal, tá? Esse cara vai ter um estoque, né, para ver a quantidade de itens que tem no estoque aqui. Estoque. Vai ser um inteiro. Vou botar aqui db.int. Eu acho que não tem isso. Não sei, eu não lembro. Outra coisa legal de colocar aqui no nome, pessoal, lembrando aqui agora, é dizer que esse cara aqui é unique, né? Você vê que eu tenho vários modificadores aqui, né? Então aqui eu estou indicando, né, que esse cara aqui não pode ter essa tabela não pode ter 2 itens com o mesmo nome, né, 2 produtos com o mesmo nome, tá? Fora isso, eu vou ter aqui um created@ também, que vai ser default dele. Vai ser a função null do MySQL, né? O MySQL também tem a função null, né? Se você for aqui no terminal, você pode dar null aqui, ó, vai retornar para você ali, né? Opa, não, desculpa, pessoal, tem que dar select null, né? Select null, vai retornar a data ali para você, a data atual, certo? E esse vai ser o valor default do created, né? Então, quando você cria, né, um dado produto, o valor padrão vai ser o momento em que você está criando o produto, né? Que mais aqui? Esse cara aqui vai ser um datetime, esqueci de colocar o tipo aqui, ó, datetime. Bom que a autocomplete ajuda bastante a gente ali, né? Eu acho que é isso. A gente pode botar aqui também db, datetime.
E aqui o update at. Aliás, pessoal, aqui, olha só, a gente pode também mapear. Isso não é comum lá, quando a gente está utilizando o Sequelizer, mas assim, quando a gente está utilizando aqui o Prisma, eu vi que muita gente utiliza Snake Case na hora de guardar as coisas no banco de dados, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, o nome da tabela produto vai ser P minúsculo. Isso é uma conversão do Prisma, tá? Pelo que eu percebi até então, né? No pouco que eu já trabalhei com ele, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mapear esse create at aqui, mapear, olha só, para o nome created at aqui, ó. Usando o Snake Case, assim, essa convenção aqui, certo? Tá? E aqui o update at vai ser também datetime. Para o update at, a gente tem também um modificador que é o update at, tá? Que não tem para o create at, não sei porquê, mas tem o update at, então esse cara que a gente vai utilizar, já guarda ali que seria o default. Esse cara que também vai ser datetime. Também vai ter o map ali, e aí o map vai ser, né, no caso, o updated at ali, né? E a tabela inteira, olha só, a tabela toda também vai ser mapeada para o nome produtos. Então isso aqui vai ser o nome da tabela no banco de dados, tá? Então o banco de dados vai ser de fase Snake Case, tá? E aí, né, produtos, o nome da tabela também vai ser no plural, no caso, com P no minúsculo, né? Então, pessoal, assim que a gente definiu aqui o modelo, né, o modelo aqui na nossa, nesse arquivo, a gente pode, não sei se eu lembro do comando, mas olha só, aliás, fala. Lá a gente mapeia para produtos. Para o modo ser produto, não plural. Produto está no singular. Aí só que no map está produto. Não, pois é, assim, pelo que eu vi, essa convenção, tá? Assim, eu geralmente, pessoal, assim, nome de classe em linguagem, né, de programação, isso aqui é como se fosse uma classe, né? A gente coloca no singular, né? A gente não coloca no plural, né? Mas a convenção aqui desse cara aqui, na hora de guardar o banco de dados, é colocar, por exemplo, o nome de tabela em plural. Pelo que eu vi, tá, pessoal? Mas aqui é inquestionável, aqui tem que ser no singular, né? Aqui tem que ser no singular, certo? Aqui você pode até colocar do jeito que você quiser, certo? Mas aqui a convenção mais aceita, porque no caso a gente está trabalhando com Node, né? É com P maiúsculo, no caso, nome de classe mesmo, né? E aí no singular também. Professor, Fala. o último arroba map que o senhor colocou ficou como dentro do móvel? Botei o quê? Não, eu só queria saber como é que ficou em 16. Tá aí, tá aí. Por que 2 arroba? Quê? Por que 2 arroba? A convenção dele. Convenção dele, não sei. Porque aqui tem um arroba só, né? E aqui tem 2, né? Não sei. E aí, pessoal, olha só o que a gente vai fazer agora. A gente vai utilizar esse modelo aí, né? Para gerar automaticamente a tabela produtos no nosso banco de dados. Tá? Você vê que é uma coisa diferente do que a gente fazia lá, né? Em PW, né? PW a gente tinha que criar lá a migration, separado do modelo, para aí você poder rodar a migration. Aqui não. Aqui você cria o modelo, já era. Isso aqui tem todas as informações que você precisa para criar a tabela, certo? Mas para criar a tabela, né? Você vê assim, nossa aplicação aqui, a nossa aplicação assim, nosso banco de dados, ele é acessível através dessa string aqui, tá vendo? Ó? Essa string aqui, né? E quem que conhece DB, pessoal? O meu host não sabe quem é DB. A minha máquina host não sabe quem é DB, tá? Então, se eu for tentar rodar, né, criar as tabelas a partir do meu host, não vai funcionar, porque meu host não sabe quem é a máquina DB, certo? Não sabe. Só quem sabe quem é a máquina DB, quem faz parte daquela rede interna criada pelo Docker Compose, tá? Então, por isso que o comando para criar, né, a tabela produto vai ter que ser rodado dentro do container back-end, que quem conhece é a máquina DB, tá? Então, olha só. Eu vou ter que fazer, olha só, eu vou dar aqui, olha, docker ps,
E aqui, né, na verdade no Docker Compose lá, eu defini assim que o nome desse container aqui, no caso, vai ser, o nome do container back-end vai ser loja back-end. Está lá no Docker Compose, certo? Docker Compose lá eu disse qual é o nome lá, qual é a mesma coisa que eu usei lá para criar isso? Ah, container name, olha só. Tá vendo aqui, ó, esse container do back, ele vai ser o container loja virtual, tá vendo? Tá? Então eu vou utilizar esse nome loja virtual aí, né? Para acessar ele e rodar o comando para criar as tabelas dentro desse container, tá? Então vamos lá, olha só. Vou dar o docker exec. Docker exec eu utilizo para rodar um script dentro de um dado container, certo? Aqui eu vou botar traço IT, que é para um mecanismo iterativo, né? Aqui eu vou colocar... É loja back-end, pessoal? Loja back-end. E aqui eu vou colocar o comando. Aqui eu vou colocar o comando. Qual o comando que a gente vai utilizar? npx prisma. Não, init não. Aqui agora eu vou utilizar migrate dev. Tá? Então agora a gente vai pegar o modelo e vai utilizar esse modelo como migração para ele gerar a tabela para a gente. E ainda vou informar aqui um name, olha só, um name. Vou botar aqui o name criação, tabela, produtos. E vamos lá, pessoal, apertar Enter aqui, vamos ver o que acontece aqui. Ih, ele vai fazer download de coisa aqui ainda. Ah, é bom que tá rápido. Ixi, deu erro? Ah, não tem um... Ah, tá inválido esse cara aqui. Deixa eu ver, pessoal. Fiz algum erro aqui? Default? Não, tá certo. Deixa eu tirar esse cara aqui, eu não vou lembrar desse cara aqui. Value created at. Pessoal, no slide aí tem alguma coisa diferente do que eu fiz aqui? Não é default null, não? Vê no slide aí pra mim. No slide tem esse cara aqui. Vê nessa tabela aqui se eu fiz, nessa linha aqui, se eu fiz uma coisa diferente. Pra mim tá correto. Não, professor, é isso mesmo. No slide tá assim também. É date time aqui também, né? Não vai chegar nada incorreto aqui, ó. Puxa vida. Aqui tá mais Kelly mesmo. Pessoal, eu vou tirar aquele negócio ali, mas pra mim isso aqui tava correto. Depois a gente pode ver assim. Vou botar só assim por enquanto, então. Vamos ver se ele aceita aqui agora, mas tava correto aquilo ali pra mim. Não, também não tá aceitando. Check the carry number 1.
achar. Professor, Fala. vai no database URL. Database URL? É. Aqui no meu, a porta estava 3366, ou é 3306? É 3306 mesmo. Aqui é 3306, aqui tá correto. Então não é isso. Tá? Então não é isso, Chacrez. No de vocês funcionou, pessoal? Rodou aquele comando? Deu esse mesmo erro aí? Eu nem rodei ainda, vou Deu o mesmo erro? O seu deu erro, eu nem rodei aqui. Ah, tá. Qual o comando? O comando é esse aqui, olha. Esse comando está certo também, de acordo com o slide? Deixa eu ver no slide lá. Não, é porque aqui no slide eu não estava criando dentro do... Eu também. Só não tem aspa aqui, né? Mas não é isso, né, pessoal? Meu erro foi de create dash. Bem, eu vou fazer um teste diferente aqui. Vou fazer o seguinte, olha só, vou mudar esse ponto env aqui. Botar aqui a porta... Vou botar aqui, olha, 127.0.01. E aqui eu vou botar a porta 336 assim, certo? Tá? Pra gente poder conectar diretamente aqui do host, né? Usando esse mapeamento aqui. E aí, nesse caso, a gente não vai precisar utilizar esse doc exec aqui, né? Mas não é isso, pessoal. É alguma outra coisa. Aí, ó, mesmo erro. O MySQL tá rodando. Hã? Tá rodando. A gente acabou de acessar ele. A gente acessou ele aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. Ó, Show Tables. Ele criou essa tabela Migration aqui, mas não criou a tabela Produto, né? Que coisa. Eu lembro que eu fiz isso assim, nas aulas de Web Academy, sei lá, não sei se mudou uma versão do Prisma, mudou a versão do Prisma e não está mais aceitando, não sei. Vou ter que verificar então, pessoal, isso aqui. Eu queria mostrar a mágica para vocês, daí criar automaticamente tabela pra gente. Não vai rolar então. Each time. Olha só, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses dois campos aqui, depois a gente vê o que a gente faz com esses dois campos então, tá? Vamos ver se assim ele gera, só pra gente ver, né, a coisa sendo gerada aqui. Eu vou de novo executar desse jeito aqui com doc exec, tá? Aliás, isso aqui tem que voltar pro que era antes. Não, desculpa. Eu tô viajando aqui, pessoal. Tá aí, né? Só uma coisa, será que a gente reiniciou aqui o servidor? Que eu estou utilizando, no caso, o Nodemon. Eu acho que o Nodemon está olhando só para o que está dentro do SRC, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou startar aqui o Nodemon primeiro. Rapidinho aqui. Porque às vezes é isso também. Eu vou aqui mexer, pode falar. Ó, se eu mexer alguma coisa aqui, o Nodemon vai restartar a aplicação, beleza, restartou, né? E agora eu vou
devolver o nosso create edge, update edge aqui, Ctrl S, vou executar esse cara aqui. Não, mesmo erro, então eu vou tirar esse cara. Vou tirar esse cara aqui e vamos ver se agora roda. Ah, pessoal, não sei o que está acontecendo, eu tirei agora e não rodou. Não sei o que pode ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar, ver melhor e na próxima aula eu já trago a coisa assim, mostrando o que aconteceu, tá? E aí, e a gente vê depois, tá? Vou fazer chamada aqui então, pessoal, parar de gravar aqui.